A movimentação está grande, sim. Apesar da chuva, o público tem participado, tem prestigiado a Show Rural Copavel. E essa chuva também será assunto agora dessa conversa que nós teremos com o Everson Zin. Falaremos, sim, sobre as pragas, mas também sobre a influência do clima e do que está acontecendo em todo o Brasil, principalmente pelo El Ninho. Boa tarde, Everson, participação aqui do Pecuária, no Agricultura BR, seja bem-vindo. Obrigado, Caio. Obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês. O que essa interferência no clima ela pode causar na lavoura? O que o produtor deve fazer ainda? Bom, nós estamos sofrendo nesses últimos meses uma forte influência do El Niño, de uma intensidade bastante elevada, e isso tem trazido grandes oportunidades para a cultura da soja, principalmente. A cultura da soja, assim como outras culturas como o milho, nesse período chuvoso é extremamente favorável. Isso acontece um desenvolvimento muito bom das culturas, elas se desenvolvem de uma maneira bastante expressiva. As primeiras colheitas, principalmente aqui no sul do Brasil, elas têm se mostrado muito oportunas em virtude da chuva, mas acompanhada do bom desenvolvimento vegetativo ou reprodutivo da soja, vem as doenças, principalmente ferrugem, antracnose e mancha-alvo, que em condições ideais como hoje, temperaturas um pouco mais amenas, clima bastante chuvoso, uma umidade bastante alta durante um longo período, podem causar prejuízo, sim, se o produtor não tomar alguns cuidados desde o início, mas ainda naquelas lavouras que faltam ou que estão no estágio muito parecido com essa, daqui para frente, tem alguns cuidados que ele ainda precisa tomar. O que ele precisa fazer efetivamente? Vamos colocar a palavra direta para o produtor. Perfeito. Bom, temos alguns pontos, principalmente numa soja como essa, um pouco mais adiantado, assim, ele tem que continuar monitorando. A palavra agora é estar monitorando. Talvez os intervalos que ele tinha de monitoramento eram um pouco maiores num período anterior a essas chuvas. Talvez agora o período de monitoramento quase que diário ou num período muito menor é extremamente importante. Olhar praticamente o maior número de plantas possível na sua área, identificar possíveis focos de aparecimento de doenças, ferrugem, mancha-alvo, antracnose, aplicar produtos que apresentem eficiência, buscar informações junto à Embrapa, fundações, consultores, pesquisadores, usar produtos adequados, doses corretas, principalmente diminuição dos intervalos. Acho que é um ponto extremamente importante. Com essa chuva os produtos acabam não tendo um residual suficiente para controlar, então tem que talvez reduzir o número de aplicações e também estar atento à tecnologia de aplicação, né? Acho que é o ponto, talvez um segundo ponto importante, é como fazer esse produto chegar numa planta que tem uma quantidade de folhas bastante grande, né? E aproveitar os poucos espaços que tem entre uma chuva e a não chuva. Então, aqueles está com o equipamento preparado, equipamento regulado, o produto no seu barracão, e no momento que tiver as oportunidades, entrar na lavoura e fazer esse controle. Nesse momento, em algumas lavouras ainda preventivo, que é o preferencial. Todas as aplicações preventivas você tem um efeito muito maior. Em alguns casos, infelizmente, vai ter que fazer a aplicação curativa e vai ter alguns, talvez, intervalos de aplicações menores do que quando foi feita aplicações preventivas. No Brasil, de uma forma geral, apesar do excesso de chuva em algumas regiões, está tudo aparentemente caminhando bem, mas nós temos uma situação específica, parece que no Rio Grande do Sul. Exatamente. No Rio Grande do Sul nós temos uma soja que é plantada num período um pouco mais tardio, então ainda tem muita coisa para acontecer no Rio Grande do Sul. Nós temos soja que provavelmente nós vamos precisar mais 40, 50 até 60 dias para colher, e com esse clima que é muito bom para a soja, é muito bom, você vê lavouras muito boas, também é bom para o aparecimento de doenças. Então, o recado em especial para os agricultores do Rio Grande do Sul é que lá a gente precisa ter uma atenção muito maior. O monitoramento se faz muito mais necessário, o uso de todo o conhecimento disponível via empresas, via Embrapa, via fundações, universidades, ele se faz necessário, e além de tudo usar produtos certos na dose certa, sem ter aquele querer reduzir dose de produto. Esse eu acho que é um risco muito grande que nós temos, e o efeito não vai ser o esperado, né, diante de doenças que elas estão aparecendo em todas as regiões. Ao mesmo tempo, nós temos a época, o período já de plantação do milho, né? Os cuidados também devem ser redobrados. Exatamente nessa região aqui nós temos talvez uma das maiores regiões do Brasil de milho segunda safra, né? Um milho que se tornou extremamente importante. Em muitas regiões eu colho soja e transformo toda a área em milho segunda safra, e o plantio está sendo nesse momento, inclusive durante a feira aqui.
E com esse clima, também para o milho o desenvolvimento acontece de maneira fantástica. Porém, ele vem junto com pragas e doenças, principalmente doenças. Então, para aquele produtor que ainda não implantou, procure implantar no melhor momento, usar a profundidade adequada no plantio, a densidade de plantas adequada. Para aquele produtor que já tem o milho implantado, fazer um monitoramento do aparecimento ou não de doenças, se necessário no nível de dano econômico, fazer a aplicação do produto certo, recomendado, e não deixar que as doenças levem uma parte dessa produtividade. Acho que esse é o maior recado. Nós temos aí 100, 120 dias pela frente na cultura do milho. Felizmente o clima aponta para um bom desenvolvimento, mas ele vem junto com alguns problemas que o produtor tem que estar atento, principalmente nesse caso doenças na cultura da soja, mas nesse caso cultura do milho também. De uma forma geral, então, chuva é bom, melhor esse tempo de chuva do que a seca, porém os cuidados eles precisam ser bem maiores. Precisam ser redobrados e hoje existe conhecimento disponível. O produtor precisa buscar o conhecimento que ele tem externo e também ele precisa começar a buscar o histórico dentro da propriedade dele, né? Cada propriedade tem o seu histórico, ou deveria ter o seu histórico, o que aconteceu no ano de El Niño, e buscar as boas práticas daquele ano de El Niño e repetir esse ano. Então, se você ainda não anota, se é um produtor que ainda não anota, comece a anotar o que acontece no ano de El Niño, para que quando se repita aqui de 1, 2 anos, eu já sei o que devo fazer. Então, isso acho que é uma dica também para que a gente consiga melhorar o processo. Processo simples que deve ser realizado pelo produtor.